Agora mesmo na Playtest vamos ter Easy Mode e as opções de dificuldade, recursos de acessibilidade para design e inclusão de jogos com Tristan Lima. Tristan é graduando em Comunicação e Mídias Digitais e pesquisador na área de Game Studios para o Lens UFPB. Seus eixos de pesquisa são voltados para o estudo e narrativa, design de jogos, design de som, acessibilidade em jogos, política e cultura nos videogames. Eu espero que você esteja curtindo porque eu estou aproveitando demais essa Beat Week 2021. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à minha palestrinha aqui. Eu sou o Tristan, prazer em conhecê-los. E eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre Easy Mode e opções de dificuldades. Tudo isso relacionado no aspecto de recursos de acessibilidade para design e inclusão em jogos. Mas antes de começar propriamente, eu queria dar aquela agradecida fundamental para a Beat Week, né, o evento em que estamos, por estar me convidando mais uma vez para participar do evento, para eu dar meus pitaquinhos sobre algumas coisas que eu trabalho e estudo. Então é sempre um prazer estar aqui. E também queria elogiar também o pessoal por estar mantendo esse evento nesse formato que é atípico, mas que está sendo muito bem operado. E vamos continuar, vamos seguir em frente, porque a gente tem que resistir para que tudo chegue ao normal e que tudo seja melhor, né? Que a gente saia dessa de uma maneira mais forte e aprimorada, né? E que isso acabe servindo de lição também até para os próximos anos da Bitweek, que a gente possa integrar cada vez mais as tecnologias como está sendo usado agora. E nada melhor do que falar tecnologia, né? Vamos falar de jogo, vamos falar de acessibilidade. Então vamos começar a bagaça, vamos começar a nossa palestra aqui. Deixa eu só mudar a minha visualização. Pronto. Eu só dar uma movida aqui na minha câmera rapidinho. Pronto. Fiquei menorzinho aqui para vocês. Bem, vamos recomeçar do zero aqui, né? Eu sou Tristan e vim aqui apresentar essa palestrinha aqui com esse título aqui que vocês estão vendo, certo? Que é Easy Mode e opções de dificuldade, recursos de acessibilidade para design e inclusão em jogos. Essa palestra que eu estou trazendo aqui para a Bitweek 2021, certo? Antes de começar, vou dar aqueles 2 centavos de moral para vocês sobre quem eu sou. Quem diabos é Tristan, né? Quem diabos é este que vos fala? Prazer, eu sou Tristan, o carinha da foto aqui. Eu sou graduando em mídias digitais, eu estou na reta final do curso já. Estou indo para o último período, defender TCC e pegar o beco, doido para pegar o beco. E na minha rotina, na minha carreira, na minha jornada aqui no curso, eu sempre foquei mais no meu estudo em jogos. A mídia, o meu objeto de pesquisa e trabalho sempre foram jogos, né? Sempre peguei tudo que eu aprendi no curso e fui voltando para essa área. Dito isso, a minha pesquisa, eu também sou um pesquisador, certo? Ainda nos passos iniciais, que eu sou graduando, mas a minha pesquisa que eu fiz nos últimos anos, eu sempre voltei para a área de Game Studies, obviamente, porque eu já trabalho com jogos, né? E a minha pesquisa em Game Studies é mais voltada para a pesquisa ou aplicação de jogos em sociedade e em entretenimento e em política, certo? Um viés mais estudo mais político do jogo nos últimos anos. Eu comecei trabalhando um pouquinho estudando a indústria de jogos e depois fui estudando mais como é que o jogo se comporta em relação ao seu impacto social e político, né, na sociedade. Além disso, eu já fiz alguns pequenos projetinhos de design de jogos, trabalho com game design. E as minhas duas áreas principais a respeito da minha atuação em mídias é narrativa e som, ou barra áudio, né? E quando dá, eu jogo algumas coisas, como estudo jogos, então é essencial que a gente, que no caso eu, jogue, né? Mas sempre quando dá tempo. Mas sempre dá tempo, né? Depois que eu comprei o Switch, né? Que é esse console maravilhoso que eu tô segurando aí, como ele é portátil, eu acabo conseguindo mais tempo aí para trabalhar. Mas vamos lá. De apresentações feitas, prazer em conhecê-los.
Espero que vocês estejam cientes do que eu trabalho aqui. E vamos lá, vamos seguir em frente, vamos começar nosso barco, vamos aí botar para frente. Mas e aí? Por que Easy Mode, né? Por que tratar de Easy Mode? Por que o nome da palestra é Easy Mode logo na cara assim? Por quê? Porque eu quis fazer essa provocação aí nesse título, certo? Essa palestra, ela é vinculada um pouquinho com a minha pesquisa mais recente, em que eu estou estudando um pouquinho a respeito de modos de dificuldade em jogos e seu vínculo com as soluções de acessibilidade e de inclusão, não somente para os jogadores tradicionais, certo? Entre os perfis de jogadores diversos que existem, mas também com as pessoas com deficiência, que no caso é a pauta de acessibilidade que importa a elas, certo? E Easy Mode, né? Por que essa provocação que eu trouxe aí no começo? Essa palestra nasceu de uma discussão muito interessante que eu tive no Twitter, com algumas respostas meio ácidas de algumas pessoas, mas eu colhi frutos daquilo. E foi justamente uma discussão a respeito, que sempre volta, inclusive, essa discussão no Twitter, é impressionante, na comunidade de jogos, a respeito dos modos fáceis, né? Dos modos easy nos jogos. Em especial a respeito do jogo Dark Souls aí. Eu não trouxe ele na palestra, mas a provocação nasceu a partir disso, certo? Será que Dark Souls é um jogo que precisa de Easy Mode? Certo? Porque o jogo em si ele não tem opções de dificuldade. Ele tá lá daquele jeito e você joga daquele jeito e se não conseguir, problema seu, né? Mas aí bate aquela reflexão. Será que se o Dark Souls tivesse uma opção de dificuldade, será que ele se manteria o mesmo? Será que o consumo de Dark Souls continuaria sendo o mesmo? Será que as pessoas viriam o jogo com outros olhos? Será que elas ficariam mais dispostas a jogar o jogo? Será que a comunidade, que atualmente é assim, ela seria de outro jeito se o Dark Souls tivesse modos de dificuldade? É a partir dessas perguntas que a gente acaba se deparando com essa inquietação. Por que Easy Mode? Certo? Por que sim, por que não, certo? Eu sou do lado mais de por que sim, sabe? Na minha opinião, acho que todo jogo deveria ter, sim, Easy Mode, modo de dificuldade, variados aí, e eu vou entrar mais nesse escopo. As respostas que eu obtive do porquê não, certo? Por que que não deve ter Easy Mode, geralmente eram as respostas mais vinculadas à visão artística, mais vinculada ao game design, ao propósito da visão do diretor do jogo, certo? Que tem que ser daquele jeito, você tem que expressar o jogo daquele jeito. E em contrapartida, eu no meu aspecto como jogador, sempre achei mais sucinto, mais ideal que os jogos tivessem uma variedade de opções. Até porque dificuldade em jogo, você tem a sua dificuldade padrão, a maneira que o jogo foi projetado para ser jogado, e você coloca outros modos para que outros perfis de jogadores, ou sejam jogadores mais de boa, só querem jogar tranquilamente, ou então aqueles que querem ser desafiados, que esse modo de dificuldade tem que existir para atender justamente a esse escopo de jogadores. E é justamente nisso que eu vou tocar nesse próximo slide aqui, certo? Deixa eu só botar a minha câmera um pouquinho mais pro lado aqui. Pronto. Era justamente o que eu estava falando agora há pouco, das camadas de dificuldade, certo? Por que que é interessante você ter camadas de dificuldade, opções de dificuldade, certo? Justamente por causa disso. Não existe só um perfil de jogador para um jogo, certo? São vários perfis para um jogo só. Então, o ideal é que seu jogo atenda ao maior número de perfis possíveis. Ah, Tristan, mas e se eu não quiser fazer isso? É uma decisão do game design, obviamente, certo? Se você tem esse tipo de escopo que tipo, não, eu quero que o meu jogo seja jogado dessa maneira X e só pode ser jogado dessa maneira X, aí realmente é uma decisão de game design que você vai ter que ter e refletir. Mas, na minha opinião, é sempre ideal que você sempre trabalhe pensando que seu jogo deve ser jogado pelo maior número de pessoas possíveis e que esse maior número de pessoas possíveis tem diversas necessidades diferentes, certo? O jogo que eu estou apresentando aqui no slide, certo? Você já pode ver aqui que ele está dando duas opções de dificuldade, o modo normal e o modo hard, certo? E na tela está dizendo, o modo normal é para jogadores que estão iniciando ou que estão no nível intermediário. E ele dá a opção no nível difícil para jogadores já mais experientes.
que já são mais acostumados com a pegada do jogo e querem um desafio a mais, certo? E além disso, o jogo em questão, que é o Fire Emblem Three Houses, ele também tem uma camada de dificuldade relacionada com o seu estilo de jogo. Para quem não conhece, o Fire Emblem Three Houses, ele é um jogo de RPG tático, certo? Para descrever mais ainda sobre o gênero, basicamente um RPG tático é um jogo que você comanda um pequeno exército, certo? Como se fosse um xadrez. Acho que eu posso colocar um paralelo perfeito com um xadrez. Você controla um pequeno exército de unidades, cada uma delas com suas peculiaridades, assim como no xadrez tem um peão que só move uma casa, as torres, no caso, duas torres que se movem várias casas em uma direção ortogonal, o bispo que se move em várias casas na diagonal, por aí vai. A ideia do RPG tático é uma semelhança com o xadrez, certo? Aí no caso do Fire Emblem, a gente tem dois tipos de dificuldades que é de uma segunda camada própria do próprio jogo, que é a dificuldade casual, certo? Que suas unidades, elas quando forem derrotadas em batalha, elas voltam para as próximas batalhas, certo? Esse é o modo que eles dizem casual. Já o modo clássico, certo? Que é o padrão que foi estabelecido no começo da franquia, é que as unidades que são derrotadas, você não as leva para a próxima batalha, certo? Elas são ditas como eliminadas e você não tem como recuperar nada nelas. É como se você for jogar uma partida de xadrez e se sua torre for derrotada, ou se seu bispo for derrotado, se você for jogar uma próxima partida de xadrez, o seu tabuleiro iria contar com uma torre a menos, ou as duas torres, se as duas foram eliminadas, ou um bispo, por aí vai, certo? Então, esse é um tipo de dificuldade que você tem que cogitar no perfil de jogador, certo? Se você é um perfil que você quer ficar mais de boas, se você não quer esse tipo de dificuldade, você escolhe um método mais casual. E se você já é aquele cara que quer um desafio, poxa, eu quero pensar mais direitinho sobre minhas ações das partidas, pô, tem que calcular mais, tem que ser mais sagaz, tem que passar um tempo refletindo, então você escolhe o modo clássico, certo? Esse é um tipo de dificuldade muito padrão, certo? Desde que o mundo de jogos é o mundo de jogos, lá na época de 80, e você encontra RPGs com esse tipo de dificuldade, ou então jogos de plataforma mesmo, que tem o modo easy, que geralmente adiciona mais vidas ao personagem, ou então que você tem que levar mais dano para morrer, certo? Essas opções mais rústicas, digamos assim, de estabelecer dificuldade nos jogos. Por que que eu digo rústica, né? Por que que eu coloquei rústica? Porque é uma solução que geralmente é simples, certo? Porque se você coloca um jogo no easy, geralmente o jogo te dá mais vida, aumenta a sua barra de vida, você tem que levar mais hits para ser derrotado, ou então a inteligência artificial do jogo ela demora mais a processar, ela é um pouquinho mais, ela é menos inteligente que a do modo normal, certo? Ela é uma inteligência que perdoa mais, geralmente nesse ponto. Ou então no caso de RPGs que você precisa dar menos dano aos oponentes para derrotá-los, certo? Você não morre e tem que voltar tudo num processo enorme, você volta num checkpoint. Tudo isso são opções de dificuldade simples, certo? Para você balancear mais diretamente, certo? Você quer easy, o easy vai ser assim e é isso aí. Se você quer o hard vai ser assim e é isso aí. Atualmente, temos algumas opções de dificuldade já mais complexas, certo? Que já são vinculadas mais aos tipos de maneiras que você controla o seu personagem, que é o que está aqui presente nesse próximo slide, que é o aspecto de customização e assist mode, certo? Que eu estou trazendo aí do lado, que é o jogo Celeste e o jogo Unsighted, um jogo brasileiro aí, foi lançado recentemente, certo? Que eles permitem que você customize alguns atributos de gameplay, certo? No caso de Celeste, ele te dá algumas opções aí que está na tela, por exemplo, que você pode mexer na velocidade do jogo, ou seja, 100% é a velocidade normal do jogo. Se você reduzir, certo? Ele só permite redução, não permite acelerar. Se você reduzir, o jogo começa a ficar mais em câmera lenta. Ou seja, você se move mais lentamente, você tem mais tempo de calcular suas ações, para onde que eu tenho que seguir, para onde que eu tenho que pular, para onde que eu tenho que ir para frente, para trás, o que que eu tenho que fazer. Então, se eu quiser mais tempo para pensar nesse tipo de decisão, o jogo me oferece a opção de eu deixar o jogo mais em câmera lenta. No que se refere à energia infinita, o Celeste ele tem a opção de você, por exemplo, você tem uma paredezinha, o seu personagem pode ficar nessa parede e segurar nela, certo? O Celeste é um jogo de escalagem, digamos assim. Descrevendo de uma maneira bem, bem simplória, é um jogo de escalagem. Certo? Porém, o personagem ele só consegue se segurar por um certo tempo.
ou seja, reflete a energia dele. Se a energia dele acaba, ele começa a deslizar e cair. Quando você coloca a opção de energia infinita, você permite que o personagem fique colado o tempo que ele quiser na parede. Ou seja, se você acha essa mecânica sofrida demais para você aturar, você coloca essa opção de energia infinita que você consegue se pregar na parede por quanto tempo quiser. Os dashes aéreos, que são aqueles impulsos que você dá para uma direção específica, o Celeste dá uma opção de um dash, dois dashes ou infinitos dashes, nessa opção aí que você seleciona. No caso, o padrão é um dash só. O Dash Assist, você tem a opção de tipo parar o jogo e ver para onde você vai dar o dash com essa opção. E a invencibilidade, como o nome já diz, você basicamente não morre, não leva dano, não retrocede se você levar, se você tocar nos obstáculos que basicamente lhe matariam no jogo. E no caso do Unsighted, que é um caso bem interessante, inclusive, eu trouxe aqui justamente porque ele traz experiência de jogo bem específica, bem de acordo com o que o diretor quer que você jogue, mas ainda assim ele traz uma opção de você customizar a sua experiência de jogo. Que no caso ele traz a opção de você desabilitar o timer dos personagens. O que é esse timer de Unsighted? Certo? O seu personagem que você controla, o personagem principal, e todos os outros NPCs que você controla são androides que possuem tempo de vida. Certo? Que é esse timer. O jogo lhe dá esse timer como dias. Certo? O personagem tem 280 dias, o outro tem 190, o outro tem 100. E esses NPCs sempre lhe dão alguma coisa útil. Seja forjar armas para você, lhe dar mais poções de cura, por aí vai. Certo? Então você acaba tendo uma experiência de jogo bem tipo desafiadora, porque, poxa, o meu personagem tem um tempo de vida. Os meus NPCs que vão me ajudar têm um tempo de vida, então eu tenho que jogar de maneira afoita, ou seja, caraca, eu tenho que progredir com o jogo, não posso ficar perdendo tempo aqui, porque senão esse NPC que me ajuda vai morrer, ou então eu vou morrer se passar o tempo, entende? Só que, tipo, é uma visão de jogo, né? É uma visão de game design, certo? Tanto de gameplay quanto intrínseca à narrativa do jogo. Todavia, também cabe ao game designer perceber que esse tipo de decisão pode ser bastante frustrante ao jogador, certo? Ou seja, o jogador pode acabar evitando o jogo por conta disso. Então ele dá a opção de você desativar isso e acabar jogando de maneira mais a seu gosto. Se você quer explorar o mundo de jogo que ele oferece, sem que o timer lhe atrapalhe, então você acaba optando por sua decisão. Então ele também dá a opção de um combate mais fácil, ele dá a opção de invencibilidade, assim como o Celeste. E o mais fôlego também é parecido com a energia infinita do Celeste, que é uma estamina que você tem para fazer as ações. Tudo isso, certo, já são modos de dificuldade, certo? Você customiza a dificuldade do jogo, mas a seu gosto, vinculado com o gameplay de personagem, certo? Ou seja, o jogo ele dá, tipo, por exemplo, tanto Celeste, por exemplo, ele não tem modo de dificuldade, ele presta aquilo e é isso aí. O Unsighted, eu creio que ele tem sim um modo hard, isso eu teria que realmente rever, mas ele oferece uma opção de você customizar a experiência de jogo normal, certo? A seu gosto, certo? Tipo, por exemplo, você pode jogar Celeste com dashes infinitos, mas todos os outros atributos no padrão. Certo? Mesma coisa com o Unsighted. Eu quero jogar com o time habilitado, mas eu quero fazer com que o combate seja mais tranquilo para que eu consiga progredir mais tranquilamente no jogo. Ou seja, é uma customização própria, ou seja, você dá ao jogador o potencial de você estabelecer como que você quer jogar. Se você gosta de jogar dessa maneira aqui, então está aqui para você essa maneira de jogar, certo? Isso é interessante, né? Porque tipo, é uma coisa que antigamente geralmente esse tipo de opção que você encontra aí de customizar as coisas de gameplay, os atributos de gameplay do jogo, geralmente antigamente eram só oferecidos por forma de cheats, certo? De códigos de trapaça. A exemplo do GTA, o famoso GTA, que tem inúmeros cheat codes para você manipular diversas coisas no jogo. Ou então os famosos Game Sharks aí, que quem joga emulador. Se você jogou emulador e nunca testou um Game Shark, meu amigo, faça essa experiência. Porque o Game Shark é semelhante ao cheat code, você pode manipular atributos do jogo, certo? Por exemplo, se você tem um cheat code, um Game Shark que eu ativei muito, Final Fantasy VI. Final Fantasy, já que estão falando de exemplo de jogo, vamos trazer Final Fantasy VI aqui para catada. Final Fantasy VI é um RPG que ele tem muito encontro aleatório, certo? Você tá andando no mapa, aí aparece aquela telinha de combate, tururururu, aí tem um monstrinho lá pra você enfrentar. E, cara, Final Fantasy VI é entupido
entupido desse tipo de encontro. E, cara, chega um ponto que é estressante pra cacilda, velho. E uma coisa que eu fiz na minha experiência de Final Fantasy VI foi ativar um Game Sharkzão lá, um cheat code que era justamente para você desativar os Red Encounters em dado momento. Porque, cara, é muito chato, velho. Porque chega um ponto que o meu personagem já tá no nível calibradíssimo para você enfrentar os bosses e afins. E eu simplesmente quero progredir para chegar no boss. Só que tem inúmeras batalhas aleatórias e, cara, isso é muito chato. E fico pensando, poxa, e se o RPG não desse essa opção já intrínseca no jogo? Tem RPGs que já fazem isso atualmente. Bravely Default, por exemplo, e alguns outros jogos recentes da Square Enix, já traz essa opção de você regular a porcentagem de encontros aleatórios que você pode encontrar no mapa. Então, são soluções que antigamente eram dadas como trapaça, mas que atualmente, antigamente era dado como trapaça, mas atualmente já se enxerga como uma forma de você personalizar a sua experiência de jogo, certo? Mas aí, a gente falou muito de modo de dificuldade aqui, e aí eu tenho que trazer aquela pergunta. Isso entra em acessibilidade? Modo de dificuldade aí, todo esse papo que a gente falou aí de Fire Emblem Three Houses, Celeste, Unsighted, RPGs, enfim. Tudo isso aí entra em acessibilidade? A resposta que eu tento dizer é sim, mas não tanto assim. Por que que não entra em acessibilidade, necessariamente dito? As opções de dificuldade que a gente encontra nos jogos, certo? Elas são uma solução sim de acessibilidade. Até porque tem pessoas que, por exemplo, que são neuroatípicas, elas têm que processar informações com tempo maior do que uma pessoa que não é neuroatípica. Não, aliás, uma pessoa neurotípica, né? Então, se você tem que processar informações muito rapidamente, o jogo pode acabar sendo inviável para esse tipo de pessoa. É aí que entra aquele modo de Celeste, de você ter uma câmera lenta, que você tem mais tempo para tomar decisões, certo? Então isso acaba tendendo a essa pessoa que é neurotípica. Mas, geralmente, essas soluções de easy mode, que você encontra comumente nos jogos, são uma solução básica e muito simplística para você tentar promover a acessibilidade no seu jogo, certo? Ela tem um nível de complexidade muito baixo. Então você pensa, poxa, mas do que eu estou tratando de acessibilidade então? Como é que eu trato a acessibilidade no jogo propriamente dito? Quais são as coisas que eu tenho que colocar no meu jogo para que ele seja acessível? Quando a gente trata de acessibilidade no jogo propriamente dito, nós estamos falando de soluções que auxiliem as diversas pessoas com deficiência, certo? Se eu tenho uma deficiência visual, o meu jogo pode trazer uma solução que atenda a essa deficiência visual. Se eu tenho uma deficiência auditiva, o meu jogo tem que ter soluções que atendam essa deficiência auditiva, certo? Se eu tenho dificuldade, se eu tenho deficiência motora, o meu jogo tem que trazer opções que facilitem a deficiência motora, que facilitem a experiência da pessoa que possui deficiência motora. Ou seja, certo? São certas diretrizes de acessibilidade, certo? É aqui que nasce o intuito da minha palestra, certo? Existe uma plataforma chamada Game Accessibility Guidelines, certo? Que é um conjunto de estudos de diretrizes feitos por pesquisadores, acadêmicos e desenvolvedores de jogos do exterior, não são brasileiros, até onde eu pesquisei, certo? Que eles fizeram um estudo promovendo e criaram uma série de diretrizes, uma série de conselhos, de recomendações que você pode colocar no seu jogo para que ele atenda uns requisitos de acessibilidade, certo? Para que pessoas com deficiência acabem podendo desfrutar do jogo, assim como qualquer outra pessoa. Obviamente que a experiência de uma pessoa que vai customizar o seu jogo para que ela possa jogar de acordo com as deficiências que ela possui, não vai ser necessariamente a mesma de uma pessoa típica, certo? Uma pessoa típica que vai jogar o jogo normal, certo? Mas são uma maneira de fazer com que o jogo seja jogável, seja experienciado por diversas pessoas. Então, o pessoal do Game Accessibility Guidelines, eles reuniram uma série de recomendações que você pode trazer, atendendo às diversas necessidades de acessibilidade que você pode ter aí. Entre elas, aliás, são todas elas que contém na plataforma, que são as motoras, como eu falei, certo? Que são soluções para promover a facilidade de controle e mobilidade, certo? Mobilidade que eu refiro aí é a mobilidade de controle do personagem em questão.
certo? A exemplo, tem pessoas que não têm todos os dedos, certo? Então elas precisam ter controles customizáveis. Isso é uma diretriz de acessibilidade para jogos. O jogo deve possuir controles, um mapa de controles customizável de acordo com como que ela queira ser jogada, certo? Um exemplo de diretriz. Cognitiva, soluções para promover uma facilidade de memória, processamento de informação e pensamento. Lembra do exemplo de Celeste? No caso, para cá, do outro slide. O exemplo de Celeste, que ele dá uma opção de você reduzir a velocidade do jogo. É uma solução cognitiva, certo? Para você promover uma acessibilidade cognitiva ao seu jogo. Acessibilidade visual, certo? Tem pessoas que têm daltonismo, elas não veem as cores como uma pessoa típica vê, certo? Por isso que muitos jogos atualmente têm opções de daltônico, certo? Que eles configuram as cores para um padrão específico, certo? Acho que o League of Legends tem, o Dota 2 tem. Os jogos que geralmente utilizam muito de cores, eles têm opções de daltonismo e também para visão baixa, certo? Os jogos podem oferecer uma opção de zoom, certo? De você configurar a câmera de acordo com a necessidade de visão que você tem. Auditivas, certo? Soluções para promover uma facilidade de compreensão de informações auditivas. Pô, o slide tá errado, né? Concordância, por favor, né? Por exemplo, o que seriam soluções auditivas, certo? Está vinculado justamente à disposição de informações, certo? Existe um jogo de tiro, eu não vou lembrar o nome agora, mas inclusive quem souber aí pode deixar aí no Discord, que eu quero muito essa referência, porque eu estou fazendo pesquisa sobre isso. Mas tem um jogo de tiro, por exemplo, e ele dá uma solução visual para você entender de onde está vindo o tiro, certo? Porque o jogo de tiro, poxa, o áudio do jogo é fundamental, sabe? Para você ter noção de espacialidade no jogo. Então, como é que eu resolvo uma solução para saber que um meu jogador que pode possuir uma deficiência auditiva, como é que eu faço para ele saber de onde está vindo o tiro? Ele coloca uma solução visual, certo? Por exemplo, se o tiro veio pela minha direita, certo? Ele dá uma referência visual, ele coloca um blur na tela aqui. Pô, levei um tiro, veio da direita. Ele coloca um blur bem exagerado aqui na direita, certo? Então o jogador sabe, então o tiro veio desse lado, certo? Bem na cara mesmo. E isso é muito bom, porque isso e também esse tipo de solução que você permite, por exemplo, pode auxiliar não somente jogadores com deficiência, mas jogadores típicos também. Por exemplo, a solução motora de você oferecer controles customizáveis também auxilia pessoas típicas, certo? Às vezes a pessoa não gosta de jogar nessa configuração de botões. Eu joguei um jogo recentemente chamado Metroid Dread e ele tem várias opções de controle, né, certo? Um mapeamento específico. Quando eu diz várias opções de controle, que tem vários comandos para você fazer com o personagem, sendo que ele não oferece customização. Certo? Por exemplo, tem uma função que eu odiei nesse jogo, que é você usar o botão L3. Eu não tô com nenhum controle aqui, que raiva. O L3, para quem não sabe, tem um botão analógico que você consegue mexer em multidimensões. E tem uma opção que você pode apertar esse controle, que você geralmente que é uma manivela que você vai girando assim, você tem a opção de você apertar assim. Totalmente anti-ergonômico esse tipo de solução, esse botão. Eu odeio esse botão, inclusive. E o jogo lhe dá uma função porque você tem que usar esse botão várias vezes. E isso é muito chato. Eu queria muito poder mudar a posição desse botão. Certo? Ou então fazer com que a ativação dessa função fosse automática em determinado ponto. Mas o jogo não oferece isso. Certo? Pronto, às vezes a pessoa. Vamos entrar para o escopo de deficiência, certo? Às vezes a pessoa não consegue colocar muita pressão com o dedo polegar para você apertar o analógico. E aí, como é que a pessoa vai ativar essa função? Tá entendendo? Às vezes você pode dar a opção de você customizar os controles vem justamente nisso, certo? Para que esse tipo de pessoa não fique limitado, certo? Por exemplo, Metroid Dread é um jogo que requer que essa função seja ativada para você progredir no jogo. E aí a pessoa simplesmente vai chegar, massa, aqui eu não consigo progredir mais, porque o jogo não me dá a opção de eu mudar esse comando. Tá entendendo? Diálogo, certo? O diálogo aqui, diferente do que eu trouxe para a solução auditiva, por exemplo, legendas são a solução de acessibilidade auditiva, certo? E também de multilinguagem, certo? Isso aí já entra em outro escopo. Mas diálogo aqui, eu estou falando mais sobre a questão de comunicação em jogos online, certo?
Por exemplo, existem uns jogos como... Pronto, jogo de tiro mesmo. Vamos colocar os Counter-Strike, vamos colocar os Battlefield da vida. Que você entra na sala e você tem uma opção de comando pelo chat de voz. Certo? E a pessoa com deficiência auditiva? Certo? Como é que ela vai se contrair? Uma das soluções que o Game Accessibility Guidelines traz é que você ofereça opções para que as pessoas escolham entre entrar em salas com comunicação via voz ou comunicação via texto. É uma solução massa, certo? E as soluções gerais que ele está trazendo aí são justamente soluções mais vinculadas ao gameplay. Por exemplo, o Easy Mode entraria aí na solução geral. E são soluções mais abertas, certo? Mais abstratas, que você pode trazer para facilitar a experiência geral de pessoas com deficiência e pessoas típicas, certo? E que quando eu falei ali justamente que Easy Mode e afins são soluções mais simples, é justamente por causa disso. Porque não necessariamente se seu jogo só tem um Easy Mode, não significa que ele seja acessível. Tá entendendo? Não significa que, tipo, porque você colocou mais barrinhas de HP, não significa que o jogo seja acessível. Certo? Como eu falei no caso do Metroid Dread. O Metroid Dread poderia ter, tipo, colocar um Easy Mode, aumentar a barra da Samus em, sei lá, 300%. Mas o caso dos botões não serem customizáveis, isso já deixa o jogo incrivelmente inacessível. Incrivelmente mesmo, não somente para pessoas com deficiência, mas para pessoas típicas mesmo. Às vezes eu quero mudar um botão específico e eu não tenho como. É complicado, sabe? E para trazer exemplos, eu trouxe o exemplo aqui do jogo The Last of Us Parte 2, certo? Acho que esse é um dos... Conforme eu fui pesquisando exemplos para a palestra, um que mais saltou foi o The Last of Us Part 2, jogo recente, inclusive, lançado para PlayStation 4. E a continuação do renomado The Last of Us. E ele traz inúmeras soluções de acessibilidade, sabe? Ele traz, por exemplo, o que está na tela aí é uma solução de acessibilidade visual, certo? Ele dá um alto contraste no display, certo? A telinha que está mostrando aí na tela, que está a Ellie em verde e os outros personagens em cinza, é uma solução, é uma solução de design visual, certo? A pessoa tem baixa visão, não consegue discernir cores, certo? Então coloca esse alto contraste, vou saber qual é o meu personagem principal e quais são meus adversários no jogo. Isso é genial, cara. Quando eu comecei a pesquisar mais, eu não joguei o The Last of Us Part 2, diga-se de passagem. Mas, cara, quando eu vi esse tipo de solução, eu fiquei, caraca, isso é genial. E embaixo tem as opções de legenda, certo? Que são a opção de acessibilidade auditiva. E não é somente tipo a opção legenda sim ou não. Eles colocam as legendas, eles colocam a opção do tamanho, certo? Do background delas, certo? Se eu quero ter destaques em parte específica da legenda, certo? A cor também. Então, esse tipo de solução, cara, que você tem que sempre pensar no seu jogo, certo? Inclusive, recomendo jogar The Last of Us Part 2. Eu fiquei com vontade de jogar só por causa disso. Eu quero experimentar o jogo todinho agora na minha pesquisa, certo? Então, como eu estou falando aqui embaixo no slide, quanto mais opções e camadas de complexidade e acessibilidade, mais adequado o jogo se torna para vários públicos, certo? Não somente os PCDs, mas públicos em geral, certo? Às vezes, tipo, por exemplo, se alguém não entende inglês, é essencial que o jogo tenha legenda em português. Alô, Nintendo, legenda em português BR, Nintendo, pelo amor de Deus. Ai, ai. Enfim, esse é o ponto que eu trouxe aqui. E eu queria chegar ao ponto final aqui da palestra, trazendo essa indagação para vocês. Se os últimos jogos que vocês consumiram, ou até mesmo você, game designer, você game designer, você game designer, chegou a pensar em acessibilidade para o seu jogo? O seu jogo tem a opção de acessibilidade? Se elas são complexas ou se elas não são? Será que uma pessoa que tem uma deficiência X, ela consegue jogar meu jogo? Pensa aí. E você que é consumidor, você já parou para pensar se o jogo tem opções de acessibilidade? Não precisa nem ser tão críticas assim, tão complexas. Às vezes o caso do Metroid Dread que eu trouxe, que é um jogo que ele facilmente poderia ter opções de customização de botões, mas não tem, e acaba complicando certas coisas desnecessariamente, certo? Você já parou para refletir sobre isso? Reflita. Essa é a minha conclusão da palestra. Reflita se o seu jogo tem opção de acessibilidade, porque é muito importante. Todo mundo tem que jogar um jogo. Todo mundo tem que jogar todos os jogos. O jogo é para todo mundo.
E a opção de acessibilidade e as opções de acessibilidade são justamente para promover esse amorzinho que todo mundo vai ter a jogar jogos. No mais, gente, é isso aí. Eu fico aqui disponíveis para perguntas, certo? Se vocês tiverem alguma indagação, ou então eu não concordo com você em nada que você falou. Dark Souls tem que ser daquele jeito, não pode mudar. É isso aí, o designer que decide. Vamos lá, vamos bater de frente, vamos debater sobre isso aí. Porque acho que é uma pauta muito interessante e acho que todo mundo tem uma visão a crescer aí. Certo? Vocês podem entrar em contato comigo aqui no Discord da sala, mesmo da palestra. Ou então, se você quer entrar em contato aqui comigo depois, pode entrar em contato no meu e-mail que está aí na tela. No meu Twitter, que também está aí, certo? E no Discord também, minha tag do Discord é essa daí, certo? Eu não uso mais Facebook para contato, eu acho uma... Eu não gosto mais de usar Facebook, então estou evitando ao máximo divulgar Facebook, certo? Mas minhas redes principais de contato são essas aí. E, gente, muito obrigado por terem participado, certo? Essa minha palestra eu queria trazer como uma questão introdutória para vocês abrirem a mente, certo? Eu também estou começando nessa pesquisa, vou aprofundar ainda mais. Tipo, eu não sei se eu vou aprofundar mais especificamente nas pessoas com deficiência, porque isso iria me requerer um estudo bem complexo sobre acessibilidade. Eu estava pensando mais minha pesquisa seria mais pessoas típicas, certo? Como é que essas opções de dificuldade acabam favorecendo pessoas típicas, certo? Jogadores como eu, ou então como parte da palestra que pode estar aqui, que não são atípicas, certo? Na questão de controles e afins, certo? Mas aí, fico aqui disponível para várias visões que vocês tenham ter. Se vocês quiserem bater tecla comigo dizendo que você está errado, vamos lá, vamos debater sobre isso aí, porque é importante. Esse tipo de pauta tem que ser debatido mesmo. Até porque jogo, para mim, tem que ser para todo mundo. Então, se você acha que jogo tem que ser para XYZ, a gente vai ter que debater isso aí. Vamos conversar, viu? Vamos conversar. Valeu, gente. Muito obrigado. E até a próxima.